Muito bem, estamos aqui nesta noite com o apóstolo Tom, lá da igreja Hebreque, da cidade de Ipaussu, né? E hoje nós temos a oportunidade de estar aqui com ele. Ele vai estar falando onde tudo começou ao longo da sua vida, né? O encontro com a família, enfim, a fundação. E o que nós vamos explorar essa noite é a respeito do lançamento do seu livro, né? Que tem uma grande importância para todos aqueles que estão iniciando a sua carreira de cristão. Exatamente, pastor Maurício. Agradeço pelo convite, por esse privilégio de estarmos juntos. Tenho uma admiração muito grande pelo Senhor, somos amigos de longa data, né? Isso. Estar aqui participando hoje é um grande privilégio, que Deus continue te abençoando. Amém. Então, vamos dizer assim, você não é de Ipaussu, né? Morei muito tempo em Boituva, até de Boituva que eu vim para Ipaussu. E tem uma igreja ali abençoada, né? Temos ali a igreja Hebreque Church, uma igreja abençoada, pessoas abençoadas, e Deus tem nos abençoado naquele lugar onde o Senhor nos plantou. Tem sido um tempo muito especial, de grandes desafios, mas um tempo especial. Legal. E ali você tem só aquela igreja ou tem mais alguma outra cidade? Temos só ali, só em Ipaussu. Só em Ipaussu, né? Ipaussu. E o que deu a ideia de você começar a fazer um livro, a escrever um livro? Quando isso começou? Na verdade, pastor, o que acontece, né? O tema do nosso livro, né, que nós estamos lançando agora no mês de novembro, dia 8, 9 e 10 de novembro, estaremos fazendo o lançamento. O tema dele é Superando Desafios na Presença de Deus. Como a minha vida foi uma vida de superação, né? Desde de novo aprendi a lidar com tantos conflitos, né? Tantas dificuldades. Então eu senti isso no meu coração de escrever um livro, né? Falando sobre a superação. Porque muitas pessoas chega um momento da vida que passa por uma dificuldade, elas param de viver, param de caminhar, desistem dos seus sonhos, desistem dos seus projetos. Então a ideia de escrever esse livro é para que as pessoas possam fazer uma leitura simples, objetiva, e entender que, independente do momento que ela esteja vivendo, ela precisa continuar caminhando, continuar avançando. Então a ideia do livro foi exatamente isso, levar essa palavra de fé, de esperança, a todas aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil, um momento complicado, para que ela venha entender que existe um Deus. Sim. Existe um Deus, e esse Deus está pronto para ouvir, né? Então a ideia desse livro é justamente para alcançar essas pessoas. E a gente observa, pastor, que ao longo da nossa caminhada, né, às vezes nós não estamos isentos de nada, não é isso? Nós somos convertidos, né? Ou seja, temos uma vida com Deus, entendemos, né, o que é caminhar com Deus, mas não estamos isentos, né? Exatamente. Nós somos sujeitos a todo tipo de enfermidade, né? A depressão, a ansiedade, não é isso? Exatamente. O sol e a chuva vêm para o justo e para o ímpio. Só que eu acredito que, pelo que eu estou entendendo você falar, é que tem uma saída para tudo. Exatamente. Esse livro, pastor, né, na verdade, o que acontece? Eu entrei, né, iniciei minha vida no mundo das drogas muito cedo. Né, de 12 para 13 anos já comecei a beber, iniciei minha vida já conhecendo, né, as drogas. E eu fiquei nessa vida de 12 para 13 anos até 22 anos. Então, foi realmente o início de uma adolescência e a juventude, né, entregue a isso, perdido nisso, né? E eu não era aquele adolescente que usava de vez em quando, era todos os dias. Entendi. Todos os dias, né? Quando peguei a idade ali depois de 15 e tal, era bebida todos os dias e droga todos os dias. Então, foi de fato assim uma adolescência, uma juventude muito complicada, aonde para muitos, né, que me diziam ou vai ser preso ou vai morrer. Né? Essa é a lei, né? Essa é a lei, né? Essa é a lei. Então, de fato, era uma pessoa improvável para tudo nessa vida. Improvável para poder ter uma família, improvável de ter o respeito das pessoas, improvável para conseguir avançar numa vida financeira, numa vida espiritual, improvável. Quem me olhava de fato enxergava uma pessoa improvável, né? Mas existe um Deus. E aí, como que foi esse momento? Chegou um momento, pastor, que eu fiquei cansado de ter aquela vida. Bebida e droga, bebida e droga, bebida e droga. Aí fui para Boituva, né? Morei em Boituva com 17 anos, continuei lá trabalhando, bebida e droga, todo dia bebida e droga, ou seja, trabalhava e não conquistava nada. Sim. Trabalhava para manter o vício, né? Então eu trabalhava para manter
o vício. Né? Aí quando eu vim para Ipaussu, né, estava de passagem em Ipaussu, né, em uma conversa que eu tive com um tio meu, né, me acendeu um sinal de alerta e naquele momento eu falei, eu vou mudar de vida. Chega. Eu preciso mudar de vida. Já estava voltando da igreja, estava indo na igreja, falei, preciso mudar de vida, eu preciso recomeçar minha vida, eu preciso superar o meu passado, eu preciso pôr um ponto final e começar uma nova história na minha vida. E naquele dia que eu tomei uma decisão, uma conversa às 5 horas da manhã. Face a face. Face a face, 5 horas da manhã. Aí eu tive essa conversa, ali eu tomei a decisão de mudar de vida. Ali eu decidi, pastor, de nunca mais beber, nunca mais usar droga. Não foi um processo simples, não foi um processo fácil. Né? Eu passei uns 3 meses, né, de abstinência pesada, onde eu sentia os efeitos da droga, muito tempo usando, então eu sentia os efeitos da droga, da cocaína, sem usar ela. Então, muitas vezes eu me tranquei no banheiro para não sair de casa para não usar, eu me tranquei no banheiro, vomitava no banheiro dos sintomas que eu sentia, não sair de casa com medo de usar, porque de fato eu tomei uma decisão de não usar mais. Já estava indo para a igreja, pedi apoio da igreja, oração para a igreja, e eu falo isso no livro, o valor da igreja, da oração de uma igreja, quando ela está orando e intercedendo por você, né? E para a glória de Deus, pastor, desse tempo para cá, nunca tive uma recaída, nunca. Isso é importante. Já fazem aí 16 anos, para mais. É uma jornada, né? É uma jornada diária, uma jornada constante. Mas houve um ponto de decisão. Isso aí. Então, para todo mundo que precisa superar, precisa mudar de vida, existe um ponto de decisão. E essa decisão ninguém pode tomar por você, ninguém pode tomar por nós. É você e Deus essa decisão. Eu tomei essa decisão, pastor. Depois desse dia, nunca mais bebi, nunca mais usei drogas. E comecei a viver a minha vida de fato, né? Porque eu cansei, eu preciso andar de cabeça erguida, eu preciso recomeçar a minha vida, eu preciso ter uma família, eu preciso rever a minha vida financeira, eu preciso realizar meus sonhos, realizar os meus projetos. E estou nessa jornada até hoje. É uma jornada, um desafio diário, um desafio constante. E eu vejo, pastor, quantas pessoas não têm a mesma história que a sua, não é verdade? Quantos jovens que a gente não vê de 16 anos, 13, né? Ainda há pouco a gente viu um menino que passa aqui todo dia, com uns 10 anos de idade ele começou. E ele está até hoje ainda, não consegue. Mas a gente não pode desistir de estender as mãos, não é verdade? Um livro como esse vai trazer uma experiência de vida, né? Acredito que aquele que puder ter a oportunidade de ver, né, vai sentir que tudo tem um começo, né? Até mesmo para deixar daquilo que vem trazer problemas na nossa vida. A decisão, ela é importante. Muito importante, pastor. Eu sempre digo, né, que atrás de cada dependente existe uma história. Uma história. E muitas vezes a sociedade não está pronta para ouvir essa história, não se preocupe em ouvir essa história. Porque atrás de cada um, se você sentar, tirar um tempo e conversar, você vai ver a história, você vai entender muitas coisas sobre a vida dessa pessoa, o motivo que a levou a isso. Tem uma ferida ali, né? Uma ferida que mantém ela presa nisso, né? E de fato, pastor, é uma decisão que tem que tomar. Tem muitas pessoas que estão nessa vida, alguns na droga, outros na bebida, outros em outras situações, outros problemas da vida, e que não tem força para avançar, não tem força para superar, mas existe um Deus que muda a história, existe um Deus que nos dá sabedoria, existe um Deus que de fato segura em nossas mãos, existe um Deus, pastor, que de fato ele quer nos levar a superar. Por isso eu quero dizer para quem vai estar nos ouvindo esse podcast, de tão relevante, de muita importância, levar essa mensagem. Você pode superar, todos nós podemos superar. O que nós precisamos é tomar uma decisão. Só que quando eu tomo uma decisão e não me apoio em Deus, eu não tenho força. É a base. É a base. Né? Então, toda decisão de transformação, de superação, você precisa ter uma base. E essa base sempre vai ser Deus. Né? Então, para você que quer ter essa mudança, você que quer ter essa superação, você que quer mudar de vida, não tenta pela sua força. Você toma a decisão, mas segura na mão de Deus, estende a mão, que Deus vai segurar em tuas mãos, vai te ajudar e você vai conseguir. E é tão gratificante, pastor, né? A gente olhar para a nossa jornada, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, à tarde eu estive com alguns amigos, né? Jogando futebol, depois tomar um refrigerante, uma pessoa chegou e falou assim, olha, eu estive em Piraju essa semana, e eu falei de você para uma pessoa lá em Piraju, falou assim, nossa, esse era o problema. Esse bebia, usava droga aqui em Piraju, esse. Aí eu olhei para ele e falei, exatamente, essa era a minha história. Era a minha história, eu vivi esse processo, passei por esse processo. É por isso que hoje
Eu tenho prazer em ajudar as pessoas, em acreditar nas pessoas, porque se houve uma oportunidade para o improvável como eu, Deus pode mudar a vida de qualquer um. Muda. Pode mudar a vida de qualquer um. Então, pastor, esses são os desafios da nossa vida. E quantas pessoas, nesse momento, como o senhor disse, não estão nesse desafio? Alguns acharam que tentaram 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, estão 1, 2, 10, 15 anos tentando. E não conseguiram, desanimaram, alguns pensando em tirar a própria vida, outros envergonhados, outros não querem mais tentar, não acreditam mais, mas é possível. Eu fiquei dos meus 12 para 13 anos até 21, 22 anos falando que eu iria parar. Ou seja, são aí 10 anos, ainda agora eu paro, e no outro dia a mesma coisa. Eu vou parar, e no outro dia fazia a mesma coisa, né? Porque eu já conhecia a palavra, né? Eu havia tido um contato com a igreja, um contato com Deus. Então, sempre no final da noite, né, drogado, bêbado, mas eu sempre... Você sabia onde tinha a luz que ia iluminar o seu caminho. No final da noite, chorava, eu não preciso mudar, não vou mais fazer isso amanhã, mas no outro dia, fazer a mesma coisa. Então, não importa quanto tempo você está tentando mudar. Tome a decisão, se apoie em Deus, busque ajuda em uma comunidade de fé. Nós falamos muito isso no livro. Busque ajuda em uma comunidade de fé, o valor da comunidade de fé, teu irmão te discipulando, teu irmão conversando com você, tem para quem você abrir o coração, você de repente está na sua casa, vem aquela vontade e você consegue superar ela. Isto. Você não sabe, mas existem pessoas que estão intercedendo por você naquele momento. Então, a comunidade de fé, a igreja, ela é muito importante. É por isso que a igreja é tão agredida, é por isso que a igreja é tão ofendida, é por isso que a igreja ela é tão atacada nesses dias. Porque uma igreja, quando alguém está lá dentro, e tem alguém discipulando, alguém orando por ela, ela vai ter uma transformação. Com certeza, né? Eu acho que todos nós, né, que no caso você falando, eu e muitas outras pessoas, que uma vez que teve um encontro com Deus, né, de uma forma assim como a gente teve, né, a gente consegue entender o ID de Jesus, né? Porque todas as epístolas que Jesus falou, tudo aquilo que ele falava ali no seu ministério, sempre foi voltado para que uma vida se arrependa, né? Milagres, curas, transformações, não é isso? Mas o foco principal do Criador é fazer com que a presença de Jesus pudesse, então, mudar situações ao longo da vida, que a pessoa tivesse uma experiência. Eu sei, pastor, que quando a gente está ruim, né, a gente quer se isolar, né? Eu já tive num momento da minha vida também, né? Um momento depressivo. E quantas pessoas não têm sofrido? Tem pais sofrendo, né? Por filho que está desse jeito, não é isso? Exatamente. E isso, ninguém vai estar livre disso, né, pastor? Ninguém. Por isso a importância de a gente estar apoiado na fé. Fé em Deus. Não a fé em homens, mas uma fé em Deus. Porque hoje nós vivemos um tempo que nunca se viu o índice, como vemos hoje, de pessoas depressivas, pessoas doentes emocionalmente, pessoas frustradas, pessoas que realmente estão emocionalmente destruídas por falta de perdão, porque perdoar para alguém, porque não realiza sonhos, pela falta que sente de algo, porque as pessoas hoje estão muito focadas, pastor, muito pautadas numa vida virtual e deixaram de ver uma vida real. Então as pessoas estão sofrendo muito, Olha, o tanto de pessoas que estão hoje doentes emocionalmente é um grande absurdo. Um absurdo, pessoas doentes emocionalmente. Pessoas que vivem uma vida, mas sem motivo. A pessoa não tem motivo de viver, não tem objetivo. Se você sentar com pessoas e perguntar qual é o objetivo de vida que ela tem, o propósito de vida que ela tem, qual é o sonho que ela tem, qual projeto ela está trabalhando para o futuro, poucas vão conseguir responder essas 4 perguntas. Poucas pessoas vão conseguir responder isso, porque estão vivendo cada dia. Vamos ver mais um dia. Hoje é sábado, amanhã é domingo, vai ser mais um domingo, como os outros. A semana vai começar segunda-feira, vai ser mais uma semana, como outra qualquer. Perderam a expectativa. A projeção, né? A projeção. Porque a gente sabe que cada dia tem a sua preocupação, mas nós acreditamos no amanhã, né? O amanhã pertence a Deus, não é verdade? Mas o dia de hoje, pastor, isso que você está dizendo é uma preocupação minha aqui nesta cidade, né? Eu sou pastor de uma igreja, não aqui, mas hoje eu tenho oportunidade, através desse local, a gente está conseguindo fazer com que pessoas possam ter um aconselhamento exatamente como você está falando, né? Então,
é importante pessoas com visão como você, em cada lugar, em cada cidade, em cada ponto, para poder ter um apoio para que possa mudar de vida, né? A mudança, ela vem a partir do momento de uma decisão. A gente sabe disso, né? Eu era fumante, eu bebia, né? E um belo dia também eu fiz como você. Chega, hoje, nunca mais, né? E ao longo da vida, pastor, a gente vai deixando de coisas, né? Porque a gente caminha agregando coisas, não é isso? Coisas que vai carregando aquela bagagem, né? Você já viu um beduíno, ou vamos dizer assim, um andarilho, onde que ele encontra uma coisa, ele carrega, né? Então a pessoa que não tem Deus, ele vai carregando bagagem que não tem necessidade de carregar. E droga, bebida, prostituição, e tudo isso vai fazer com que ela muda a sua face, né? Muda a sua personalidade. E o Senhor, ele quer restaurar, né? A missão de Deus na nossa vida é restaurar cada um de nós. Não é isso, pastor? Exatamente, pastor. E dentro disso, né, é muito importante sobre a decisão de quem precisa de uma superação, tomar essa decisão de superar. Mas é muito importante também para a família tomar a decisão de não desistir. Exatamente. De não desistir. É muito importante. Eu sei o quanto uma família sofre. Eu acompanhei o sofrimento da minha avó, o sofrimento de meu pai. E quando eu estava nessa vida, eu sei o quanto é difícil, o quanto é complicado, o quanto a família sofre, o quanto a família passa a desacreditar. Tanto que quando eu fui para a igreja, né, a grande maioria da minha família, o que eles falaram? É só polvilho de palha, já para, já sai de novo, tantas vezes já fez isso, tantas vezes, né? Então a família não pode desistir, a família tem que acreditar. Sabe por quê, pastor? Um traficante não desiste. Não desiste, não desiste. Eu lembro quando eu comecei os drogas, comecei a comprar sempre medo traficante, e um dia ele falou assim também, foi Deus que colocou você na minha vida. Estava mal emocionalmente, porque estava nessa situação, cheio de problemas, mesmo sendo ali um adolescente, mas ele usou essa frase. Foi Deus que colocou na minha vida. Por mais que ele citou isso de uma maneira ruim, de um fato ruim, mas aquilo me deu um sentimento de estar acolhido. Entendi. Entende? Por isso que a família tem que tomar uma decisão, por mais difícil que seja, de não desistir. Não desista do seu filho, não desista do seu neto, não desista, acredite todos os dias. Por mais difícil que seja, por mais que ele já falou que ia parar 1, 2, 10, 15, 20, 30 vezes, não tem problema nenhum. Continue acreditando no seu filho, no seu neto, no ente querido. Não desista, continue acreditando. A decisão, pastor, de quem está nessa vida para superar tem que tomar. Mas a família também é importante tomar essa decisão de não desistir. De não desistir. Porque, pastor, é muito complicado quando a família desiste de nós. É muito difícil. Vocês estão vendo? Alguém adota alguém, né? Exatamente. Quando uma família desiste, alguém adota, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, pastor. Nós temos uma aliança aqui hoje de propagar essa mensagem, que é adotar um necessitado. Exatamente. Né? É muito importante isso. É muito importante. Você tomar a decisão de adotar alguém emocionalmente, espiritualmente, de direcionar, de acreditar, de orar, interceder por aquela pessoa, de mostrar o valor que ela tem. Né? Eu tenho uma facilidade muito grande em conversar com pessoas que estão nessa vida de bebida ou de drogas, eu converso de igual para igual com eles. Porque quando uma pessoa está nas drogas, pastor, se tem uma coisa que ela não precisa ouvir isso aí faz mal para você, ela sabe que faz mal, ela sabe que tem ela sabe tudo isso. Tudo isso. Ela precisa de alguém que acredite que ela possa sair. Exatamente. Isso é adotar quando a pessoa está nessa vida de bebida ou das drogas. É alguém que olha nos olhos dela, mostra o valor que ela tem, mostra o potencial que ela tem, mostra tudo que ela pode conquistar nessa vida. Alguém que possa dizer, você está nessa situação, mas eu acredito em você. Eu sei que você pode mudar. Eu sei que você é capaz de mudar. Eu sei que você pode sair dessa situação. Então nós temos que adotar essas pessoas e mostrar para elas isso, acreditar nelas. Poder, pastor, acreditar em nós quando tudo está bem é muito fácil. Mas acreditar quando nós estamos numa rua, quando nós estamos jogados em uma rua, quando nós estamos bebendo ou nas drogas, é muito difícil. Certo dia passou uma pessoa na porta da igreja. Nós estávamos com 3 meses de igreja. Andarilho, como o senhor disse. Tudo que passava pegava com um saco nas costas. E essa pessoa, de fato, era andarilho mesmo, de estradeiro.
Ele só entrava na cidade, tocava violão, tocava uma flauta, pegava dinheiro, comprava a pinga, o cigarro, pegava a estrada de novo. Ele passou na porta da igreja. Aí nós estávamos lá na igreja no sábado à tarde, ele entrou. Aí ele falou assim, eu queria uma ajuda. Você quer uma ajuda? Quero. Então faz o seguinte, se você quer uma ajuda, vem amanhã, aqui na porta da igreja, 5 horas da tarde, vou estar te esperando. Olha que desafio, hein? Aí, no outro dia, estava lá 5 horas da tarde. Ele estava lá na porta da igreja. Levei ele para minha casa, ele tomou um banho, dei roupa para ele, levei ele para o culto comigo. Naquele dia, ele dormiu na perua que a igreja tinha na porta da igreja. No outro dia, ele já estava com a chave da igreja, dormindo dentro da igreja. Alguns vão dizer, pastor, mas o senhor nem conhece. Então, já era, já dei a chave na mão dele, ele estava dormindo aqui dentro e acabou. É eu e Deus. Agora já está feito, né? Agora já está feito. Era uma pessoa que estava muito tempo nas estradas andando, veio lá da Bahia andando, atravessando todo esse Brasilzão aí, parou em Pau Sul, ele está até hoje liberto. Até hoje liberto. Continua morando em Pau Sul, construindo uma família ali, está liberto até hoje. Está bebida, porque é alguém que acredita nele. Eu disse, Miriam, eu acredito em você. Você é uma bênção, rapaz. Você pode sair dessa vida. Você tem potencial para sair, para recomeçar a sua vida. Então, isso dá resultado. Né? Ele está até hoje limpo, está até hoje sem beber, está até hoje sem sair para a rua, constitui a sua família, está tranquilo. Né? Isso já fazem, a nossa igreja completa agora 14 anos. Né? Agora em novembro, então fazem 14 anos que ele teve essa transformação na vida dele, porque alguém acreditou nele. Eu não falei para ele, para de ver que te faz mal, para de ver que te faz mal. Não, você é capaz de ter uma nova vida. A cobrança ele já tem todo dia, até ele mesmo cobra ele, né? Até ele mesmo cobra ele. Então, a importância de acreditar nas pessoas e levar as pessoas a superar, mostrar para as pessoas que ela pode superar. Isso o senhor falou, a gente tem que essa aliança é importante, porque muitas pessoas já superaram algo na vida, mas guardaram para ela. E nós não podemos guardar. O que Deus fez na nossa vida, nós temos que entregar para alguém. Porque o propósito de Deus na nossa vida eu faço na sua vida, irmãos, mas você tem que derramar em alguém. Isso aí. Eu faço na sua vida, Tom, mas você tem que derramar isso em alguém. Não pode parar em nós. Tem que transbordar. Tem que transbordar em alguém. Tem que transbordar. Então, essa é a nossa missão, transbordar em alguém. Então, eu carrego essa mensagem de superação, eu carrego essa mensagem de acreditar nas pessoas. Quem está muito ao meu lado sempre fala que eu sou bobo, eu sou contra as pessoas, que as pessoas falam, não, eu acredito. Eu acredito em Deus. Eu acredito. Porque Deus mudou a minha vida. Eu creio. Eu acredito que aquela pessoa pode mudar, eu acredito que ela merece uma nova chance, acredito que ela merece uma nova oportunidade, eu acredito nisso. Esse é o meu coração, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Passou de fato. Eu era improvável ao extremo. Não é pouco improvável ao extremo, que uma próxima oportunidade eu posso detalhar esse testemunho, um testemunho de problemas familiares, separação de pai e mãe, separação de ter problema com madrasta, separação de ter problema depois com o madrasto, ter que morar com a avó, com o tio que tem tempo aqui, separado dos irmãos, em 4 irmãos, 2 morando num lugar, 2 morando... Superação mesmo. De fato, foi assim, superação. Uma caminhada muito extensa, né? E quando eu nas drogas, morando com meu pai, na época, meu pai não quis mais eu na casa dele por causa das drogas. Ele falou, não quero que você morra dentro da minha casa, né? Por pouco tempo que eu morei com ele, mas essa droga que nos separou foi uma droga que nos uniu também. Eu pude ter um momento de perdão com meu pai, partiu de mim esse momento. Depois de conviver com meu pai 7 anos, ali eu posso dizer, meu pai foi meu melhor amigo, meu pai foi meu conselheiro, meu pai foi amigo, irmão, passou por tudo na minha vida. Eu só pude conhecer esse meu pai depois que eu recuperei das drogas e que eu chamei ele para ficar perto de mim e eu pedi perdão para ele. Meu pai, na Covid, ele veio a falecer, né, na Covid, mas eu digo, 7 anos que eu vivi com meu pai, dificilmente um filho vivendo 30, 40, 50 anos ao lado do pai vai conseguir viver o que eu vivi com ele durante 7 anos. Intenso. Por um momento de liberação, de perdão, eu pude conhecer de fato o coração do meu pai. E conviver com ele 7 anos de bênção, 7 anos de crescimento, 7 anos de muita entrega, 7 anos de muito amor, 7 anos. Então, outra oportunidade, porque nós podemos falar sobre isso. Com certeza. Sobre o perdão. Com certeza. Porque muitas pessoas, pastor, também superaram, mas não perdoaram. A ferida continua aberta. Exatamente, continua aberta. E muitas pessoas fazem, mas você não tinha que pedir perdão, foi ele que não quis você na casa. Quando você por ele que ficou distante. Mas eu tomei a minha decisão, superei tanta coisa na minha vida, é isso aí. Tem que superar essa barreira.
E eu chamei meu pai, foi um momento lindo. E eu disse na frente da igreja, quando ele veio, meu pai está aqui, está morando em Pauçu agora. Isso é forte. Está morando em Pauçu agora. É muito forte. Pai, tomamos uma decisão de nos perdoar e de recuperar todo o tempo que nós perdemos. Isso eu falei diante de toda a igreja. E, de fato, foi um momento, assim, muito lindo, né, que eu pude viver com meu pai. Meu pai sempre olhando o que eu vivia nas drogas, né, o que eu vivia todo, que ele me via vivendo todos os dias, aí poder me ver limpo, né, caminhando de mãos dadas com ele acompanhando as nossas conquistas. Então, é libertador, pastor, você superar as dificuldades, mas superar o seu eu depois também. Você abaixar a guarda, mesmo estando certo, pedir perdão, Sim. Liberar perdão, porque recomeçar a vida é isso. Exatamente. É isso. E eu vou dizer, esse pedido de perdão com meu pai, essa liberação do perdão, eu ganhei um presente tão grande, mas tão grande, de poder ter meu pai ao meu lado, ter um amigo do meu lado. E eu digo, foram 7 anos que valeram por uma vida toda. Que maravilha. A falta de perdão são amarras que nos prende, né? Em ligações que tem que ser rompida. Porque quando a gente perdoa, não tem como, né, a gente ficar vivendo aquele momento se não houver uma transformação. Porque há uma renovação da nossa vida e da vida que a pessoa que a gente perdoa, né? O perdão, como você disse, pastor, ele tem que partir da gente, independente de que situação seja. Exatamente. Né? E quando eu comecei, né, a namorar minha esposa, né, eu abri o jogo com ela, contei minha vida inteira para ela, contei minha vida inteira, né, do momento de dificuldade, das drogas, de vida. E quando nós fomos em Boituva, meus amigos, né, demoravam a entregar os convites, né? Foi até um momento assim, bem complicado, porque meus amigos falavam assim, mas você parou com as drogas, você parou de beber, você pode enganar ela, nós não, né? Então, assim, me chamando, então, assim, é muito difícil, né? As pessoas acreditarem no seu processo de superação, mas nós não podemos desistir por nada, nada, porque eu digo, foi a melhor decisão da minha vida, voltar para Jesus, voltar para a casa do Pai, foi a melhor decisão da minha vida, decidi viver uma nova etapa, uma nova estação, um novo ciclo, deixando o meu passado, a bebida, as drogas, né? Indo para aquela passagem, né? Meu passado, né? O Senhor jogou lá no mar do esquecimento, tá lá. Exatamente. Deixa ele lá. Eu gosto de falar dele para edificar alguém, com certeza. Para alguém. Com certeza. Se aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Se hoje você está em lágrimas pelo seu filho, você vai sorrir amanhã porque ele vai ser transformado. Exatamente. Se hoje você está com o seu filho, você está chorando por ele, fica tranquilo, acredita, crê. Não desista. Não desista. Não desista. Né? Não desista. Então, pastor, assim, são pautas muito importantes que a gente tem que levantar, porque hoje nós estamos tendo uma vida tão corrida, e nessa correria da vida, o senhor não tem um egoísmo que está tomando conta das pessoas tão grande que ninguém se preocupa com ninguém mais. Cada um se preocupa com a sua vida, cada um se preocupa tanto com as suas finanças, e o próximo está cada vez mais distante. O próximo está cada vez mais distante. Por isso que as amizades são muito mais hoje online. Exatamente. Nós estamos olho no olho. Então isso aí está se perdendo na caminhada e nós temos que resgatar. E isso é uma tendência, né? Exatamente. É uma tendência mundial. A tendência é de até tornar-se ainda mais a tecnologia ela está crescendo de uma certa forma que até mesmo a gente tem observado que até as igrejas estão acompanhando esse negócio, né? Porque senão fica sem ação. Eu acredito, pastor, que cada tempo é uma arma que o Senhor nos dá. Então, se o inimigo ele levanta com o seu arsenal, Deus tem um maior do que o inimigo. E nós precisamos usar o arsenal de Deus, porque a nossa missão é restaurar a vida, apresentar o reino de Deus, para que as pessoas possam ter uma vida de paz, alegria, saúde, prosperidade. E o mais importante, a salvação. Exato, pastor Arthur. A tecnologia está muito avançada. E a tendência é cada vez ser maior. Só para quem está no nível de superação, não pode perder o contato. Não pode. O abraço. Não pode. O olho no olho. Não pode. Sabe, aquele toque no ombro dizendo, eu acredito em você. Isso tem que ser inegociável na nossa caminhada, porque é isso que vai transformar a vida dessas pessoas. É saber que tem alguém, aquela pessoa que ela possa contar, aquela pessoa que ela possa, sabe,
que a pessoa vai compreendê-la, né? Até um filme que nós assistimos para minha esposa assistir, né? Um filme sensacional, que é a Corja, traz, eu falei para minha esposa, esse filme vem na hora certa. E renova, né? Enquanto todo mundo está se perdendo, cada vez mais distante, esse filme veio para trazer, não, vem para perto. É só perto que alguém vai ser transformado. É só perto que alguém vai ser moldado. É só perto que alguém vai ser restaurado. É só acompanhando, pegar na mão da pessoa, passo a passo, que ela vai mudar de vida. E alguns princípios são inegociáveis. E esse filme Acorja, ele veio para nos trazer uma clareza, e trazer novamente para nós essa verdade. Então, eu achei isso interessante. Algo contemporâneo, né? Exato. Nos dias de hoje, e a gente sabe que é um discipulado, né? Um discipulado. Eu acredito, ouvinte, você que está nos ouvindo aqui nesse momento, né, Pastor Tom, e toda a nossa... 3 minutos? 30 minutos. Estamos aí, 30 minutos no ar, né? Que maravilha. A gente tem que saber o seguinte, pastor. O discipulado, ele cuida de... Nós temos que cuidar desta pessoa. Porque discípulo gera discípulo. Jesus gerou vários discípulos. Nós estamos aqui hoje por causa de Jesus. A nossa vida foi transformada por quê? Por causa de Jesus. Ele nos alcançou. E essa é a nossa missão. Não é verdade? Exatamente. As suas considerações finais, pastor. No final, eu quero deixar. Pode falar aqui, ó. Nessa câmera aqui, ó. Falar um pouquinho só sobre os tópicos do livro. Isso. Tá? Não desista. Somente que não desista de alguém que precisa superar algo na vida. Não desista. Minha avó foi a pessoa que me abraçou e nunca desistiu. Pastor, nunca desistiu. Enquanto todo mundo falava, não vai dar em nada, ela falava, vai dar certo. Enquanto todo mundo falava, vai ser preso, vai morrer, ela dizia, não, ele vai ser uma benção. A minha avó foi aquela pessoa que me guardou, me protegeu. Todas as palavras contrárias que eram lançadas, minha avó bloqueava com uma palavra profética na minha vida. Então, minha avó foi a pessoa que realmente que profetizou, foi a pessoa que me protegeu, foi a pessoa que não deixou nada, nenhuma dessas palavras me alcançar, porque ela era uma mulher guerreira, de oração e que não desanimava. Me via passando por tudo, me via vivendo toda essa situação, mas sempre profetizando. A minha avó não pôde ver a minha transformação. Né? Minha avó ela faleceu, né? E ela não pôde acompanhar essa transformação. Mas eu só estou aqui hoje, podendo falar do amor de Jesus, do amor de Deus, porque a minha avó, ela não desistiu. Enquanto todos diziam que não, minha avó dizia que sim. Então, para você, pode o mundo, pode todos, a família toda está dizendo não para alguém, para o seu filho, para o seu neto, para alguém que você ama, pode todos dizer que não, mas eu quero motivar você e desafiar você a partir de hoje. Comece a declarar, dizer sim para a vida dele. Comece a profetizar na vida dele que ele vai ser restaurado, que ele vai ser transformado, que ele vai ser moldado. Porque a sua oração, a sua palavra profética, ela tem muito poder. Foi essa palavra da minha avó que me alcançou. Foi essa palavra da minha avó, nos últimos dias de vida dela, pela diabetes, ela não enxergava mais, não enxergava nada. Mas ela não perdeu a fé. Então, não importa o que você esteja passando, não perca a fé e continue profetizando e declarando, porque essa pessoa que hoje você tem chorado, porque ela te dá tantos problemas, amanhã você vai chorar de alegria, da transformação que ela vai ter, a bênção que ela vai se tornar e quantas pessoas ela vai poder ajudar através do testemunho de vida dela. Então, pastor, a consideração que eu deixo é, não desista. Alguém dessa família, alguém dessa casa tem que tomar a decisão de remar, não desistir. Por mais que todo mundo diga, mas já está perdido, não tem problema. Eu estava perdido. Exatamente. O Senhor estava perdido. Alguém profetizou em nossas vidas, alguém acreditou que nós estamos aqui hoje. Então, acredite. E se alguém tem que acreditar, se tem que ser uma pessoa acreditando, que seja você, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que maravilha, né? E quando a dracma ela é encontrada, toda as vizinhanças faz festa. Se alegra. É exatamente isso. Não é? Pastor, eu quero deixar aqui os tópicos do livro. Sim. Né? O nome do livro é Superando Desafios na Presença de Deus, Histórias de Esperança, Força e Renovação Espiritual. Né? Então, nós começamos o livro com agradecimentos, temos uma introdução, aí temos o capítulo 1, que vai falar sobre o poder da fé, muito interessante. O capítulo 2, que vai falar sobre histórias bíblicas de superação. O capítulo 3, que vai falar sobre encontrando força na oração, porque ninguém muda de vida se não tiver oração. Né?
Capítulo 4 vai falar sobre o papel da comunidade de fé, o papel da igreja, o quanto a igreja nos ajuda, nos auxilia e é tão importante nesse processo de superação. O capítulo 5 vai falar sobre aprendizados e crescimento espiritual. O capítulo 6 vai falar sobre lidando com a dúvida e com a descrença. Capítulo 7, superando o medo com a fé. O capítulo 8, testemunhos de superação. E o capítulo 9, considerações finais. Um livro fácil de ler, não tem nenhuma palavra difícil nele. Um livro que qualquer pessoa que ler esse livro vai entender a mensagem, vai entender o objetivo. Então está aqui legal, superando desafios na presença de Deus. E esse aqui é seu. Oh, maravilha. Primeira mão. Graças a Deus. Dia 8, 9 e 10, mas em primeira mão já está com o senhor. Vocês estão vendo Everton Sanches, apóstolo Tom, superando desafios na presença de Deus. Que maravilha. Deus abençoe, pastor. Até Amém, meu querido. uma próxima, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.